Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vamos para mais uma etapa na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Vamos estar vendo agora como é que eu posso calcular um volume entre uma região delimitada qualquer. Nesse caso aqui especificamente, eu já coloquei a fórmulazinha aqui para vocês, mas vamos escrever novamente, né? O volume sempre vai ser dado por essa fórmula, ó. É o valor de π da nossa integral definida de A até B, quer dizer, onde está começando ali a área de rotação que eu pretendo aplicar esse volume. E aí eu vou pegar a função da área, elevar ao quadrado e realizar essa integral. Então essa é a fórmulazinha que a gente aplica para poder fazer o cálculo de um volume de uma região de rotação especificamente. Existem outras técnicas, mas essa vai ser a técnica que a gente vai estar empregando, que eu acho que ela é mais prática para a nossa situação. Então, vamos ver uma situação que a gente consegue ver. Eu quero encontrar o volume de revolução gerado por essa região aqui, ó. Y igual a 1/4 de x ao quadrado. Isso é uma parábola, né? Uma parábola. Só que ela tem aqui delimitadores. Essa parábola tem que estar delimitada pelas retas x igual a 1 e x igual a 3. O que ele está dizendo para mim é isso daqui mais ou menos, ó. Vamos fazer um pequeno esboço aqui para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Ele está dizendo que eu tenho uma parábola, tá? Então, essa minha parábola deve fazer esse comportamento aqui. Só que eu não vou calcular em qualquer área, não. Ela tem que ter uma delimitação, aonde o meu valor de x vale 1, até onde o meu valor de x vale 3. Então, essa é a região que ele está falando para mim aqui, ó. Essa é a região que eu preciso estar analisando, tá? Só que ela tem que sofrer uma rotação em relação ao eixo x. Então ele quer que eu gere a rotação aqui, ó, em relação ao eixo x. Em outras palavras, ele está dizendo que essa região vai começar a girar em torno desse eixo. Vai girar em torno desse eixo. E aí você teria mais ou menos essa figura gerada aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar para vocês verem. Se eu fizer a rotação, a figura gerada seria mais ou menos um tronco de cone, tá? E é o volume dessa região que eu pretendo calcular, tá? Então a região começa no ponto 1, termina no ponto 3, em relação ao eixo x. Vamos aplicar a fórmula. Então o volume, segundo a fórmula, é igual ao valor de π da região começando no ponto 1 até o ponto 3, é o som aonde começa a rotação, né? Da minha função, que é 1/4 de x ao quadrado. Só que essa minha função tem que ser elevada ao quadrado dx. Pronto, é isso, tá? Resolvendo essa integral, nós temos o volume dessa região que ele pretende, tá? Então, o volume vai ser igual a π da integral de 1 até 3, elevando isso ao quadrado. 1/4 elevado ao quadrado é igual a 1/16, né? 1 elevado ao quadrado me dá 1, 4 elevado ao quadrado dá 16. X ao quadrado elevado ao quadrado me dá x elevado à quarta dx. Então, resolvendo isto, o que você vai ter vai ser π sobre 16, já tirei fora logo aqui porque ele é uma constante, tá bom? E eu vou fazer a integral de x elevado à quarta, que é igual a x elevado à quinta sobre 5, isso sofrendo uma variação de 1 até 3. E aqui você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo. Quanto que daria essa expressão se o meu valor de x for 3 e quanto daria essa expressão se o meu valor de x for igual a 1? Então você vai ter aqui π 16avos, que vai multiplicar 3 elevado à quinta sobre 5 menos 1 elevado à quinta sobre 5. Então, nosso resultado final vai ser
π 16avos vezes 3 à quinta. 3 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes, né? Então 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. 243. Menos 1 elevado à quinta, que é igual a 1 mesmo, tá? Tudo isso daqui sobre 5. Então, seu resultado vai ser igual a π 16avos vezes 243 menos 1, 242 quintos. Então, seu resultado vai ser 242 π sobre 16 vezes 5, que é igual a 80 unidades de volume. E olha lá que legal. Então, chegamos ao resultado final, tá? Para o volume dessa região especificamente. Vamos ver mais um exemplo. Como é que a gente conseguiria chegar a esse resultado, tá? Aqui eu quero calcular o volume de revolução, de rotação, por essa curva que é a nossa função seno, e ele já me deu aqui os intervalos. Ela vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, nesse caso, ele já me deu aqui quais são os intervalos que eu preciso realizar a integração. Vamos fazer um pequeno esboço aqui só para tentar entender como é o gráfico que ele quer. Deixa eu apagar, colocar esse eixo um pouquinho mais para cá, para que vocês consigam ver como é o gráfico mais ou menos que ele quer. Aqui está o nosso eixo Y, aqui está o nosso eixo X, e a função seno, ela é uma função periódica, então ela vai começar aqui assim, né? Então, ela vai começar mais ou menos desse jeito até esse jeito, tá? O que ele quer é que eu faça a rotação dessa função, então automaticamente o que você teria aqui seria essa parte e essa parte. Então, seu sólido de revolução vai ser, na verdade, algo muito parecido com isso daqui, ó, tá? Só para vocês saberem. Ele vai começar aonde? Em menos π sobre 2. Eu vou dividir isso até o meio aqui para 0 e depois até π sobre 2, tá? Então eu vou fazer, na verdade, só uma dessas integrais e vou pegar o resultado e vou multiplicar por 2 porque elas são simétricas, tá bom? Então, em vez de eu fazer duas, eu faço somente uma, tá? Vou calcular somente essa daqui, que vai me dar logo o valor positivo, e o resultado que eu encontrar, simplesmente eu vou lá e multiplico por 2 porque elas são simétricas. Então, o volume que eu vou calcular vai ser igual a π, que multiplica a integral variando de 0 até π sobre 2, tá? Só que isso daqui eu já vou multiplicar logo por 2, porque eu quero que elas sejam simétricas. Da minha função, que é a função seno, só que essa minha função seno tem que ser elevada ao quadrado, dx. Pronto, é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu tenho aqui 2π da integral de 0 a π sobre 2 da minha função seno ao quadrado de x dx. O nosso volume, então, é igual a 2π. A nossa integral daquilo ali vai ser igual, vamos abrir o colchetes aqui, é igual a meio de x menos seno de 2x sobre 4, isto sofrendo a variação de 0 até π sobre 2. Então já aplicamos a fórmula de recorrência para poder saber o resultado dessa integral. Agora o que a gente vai fazer é utilizar o teorema fundamental do cálculo. Qual que seria o resultado disso daqui se meu valor de x for igual a π sobre 2? E qual vai ser o resultado disso daqui se meu valor de x for igual a 0? Então o resultado final vai ser 2π que multiplica, vamos lá, para o limite superior. Então você vai ter π sobre 2 vezes meio, ou seja, você vai ter π sobre 4, menos seno de 2x, ou seja, 2 vezes π sobre 2, que vai me dar π. Tudo isso dividido por 4. Menos o limite inferior, que é 0. Meio vezes 0 me dá 0. E aqui 2 vezes 0 vai me dar 0, então vai ficar menos seno de 0. Tudo isso daí dividido por
4, tá? Resolvendo isto, o nosso resultado vai ser 2π, abre colchetes, aqui eu tenho π sobre 4, seno de π, π é 180 graus, seno de 180 graus é 0, dividido por 4 vai me dar 0, tá? Menos 0, menos com menos vai ficar mais, seno de 0 é 0, dividido por 4 é 0. Ou seja, o resultado que eu tenho somente é π sobre 4. Então o resultado final vai ser 2π vezes π dividido por 4. Ou seja, 2π ao quadrado sobre 4, que eu posso simplesmente simplificar por 2, encontrando o resultado π ao quadrado sobre 2, unidades de volume. E aqui estaria o resultado final que a gente poderia ter calculado para calcular o volume utilizando uma integral do tipo definida, tá? Então, encerramos essa etapa de cálculos de volumes utilizando a técnica de integrais definidas. Na próxima etapa, observaremos como se calcula comprimento. Obrigado.